dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 23ª sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2009, terça-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle da presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e das indicações. 841, do vereador Gustavo Iatecola, propondo a construção de uma guarita no final da rua Rafael Pericinoto, no acesso à PLN 311, saída para o Zinister. 842, do vereador Gustavo Iatecola, sugerindo iluminação pública na Avenida José Padovani, no sentido Jardim Amélia, no trecho compreendido a partir do número 288 até o número 526, no bairro Jardim Leonor. 843, do vereador Gustavo Iatecola, solicitando ao Executivo a criação do projeto Esporte Paralímpico no âmbito do município de Paulínia, conforme especifica. 844, do vereador Palito, que propõe legislativo a implantação de uma enfermaria na Câmara Municipal. 845, do vereador Palito, que sugere ao Executivo campanha de conscientização a respeito dos trotes nos telefones 190, 193 e 153. 846, do vereador Palito, que solicita ao Executivo a criação do Polo Cultural, Esportivo e Recreativo da Melhor Idade nos bairros do município. 847, do vereador Palito, propondo ao Executivo a criação do Sistema de Registro de Câncer. 848, do vereador Palito, sugerindo ao Executivo a implantação de temporizador em todos os semáforos. 849, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando a pavimentação do bairro Parque da Represa com paralelepípedos. 850, do vereador Amarildo Rodrigues, que propõe estudos para ampliação do número de horários na linha urbana de ônibus que serve o bairro Betel. 851, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita a denominação de João Rodrigues da Cunha, a rua 4 do condomínio Campos do Conde. 852, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere ao Executivo estudos visando a reciclagem de papéis inutilizados pelos órgãos públicos do município. 853, do vereador Marquinho da Bola, que solicita a construção de praça pública no bairro Balneário Tropical. 854, do vereador Marquinho da Bola, propondo a construção e implantação de biblioteca virtual no bairro Betel. 855, do vereador Marquinho da Bola, sugerindo a construção de pista de skate no bairro Jardim Planalto. 856, do vereador Marquinho da Bola, solicitando uma ampla reforma no fontanário municipal. 857, do vereador Marquinho da Bola, que propõe a construção de estacionamento para os funcionários do Ginásio Municipal de Esportes do Centro. 858, do vereador Bonavita, que solicita melhorias no campo de futebol do bairro Alto de Pinheiros. 859, do vereador Bonavita, que sugere a colocação de mais bocas de lobo na Avenida José Paulino. 860, do vereador Bonavita, propondo a troca dos alambrados dos próprios municipais por gradil. 861, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo a reforma de campo de futebol com a instalação de cobertura e a construção de praça de lazer em área pública localizada entre as ruas Cirlei Ramos M. de Souza e José Carlos Quintal, no Parque dos Servidores. 862, da vereadora Cimeia Zanon, propondo a construção de pontos de ônibus com cobertura e bancos ou substituição dos atualmente danificados, na extensão das avenidas Fausto Petrobon, João Aranha e José Piscinelli. 863, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao Executivo binômio entre Secretarias de Saúde e Educação para treinamento das monitoras como agentes multiplicadores para a saúde bucal, envolvendo creches, EMEIs e ensino fundamental. 864, da vereadora Cimeia Zanon, que propõe ao Executivo estudos para a implantação do Plano Municipal de Assistência Social.
865, da vereadora Cimeia Zanon, que sugere estudo para descontaminação do solo e ou preservação de mina d'água em área municipal, localizada ao final da Rua 14, no Jardim Amélia. 866, do vereador Custódio Campos, que solicita providências quanto aos caminhões que prestam serviços às empresas sediadas na região do bairro Betel, que estacionam no bairro Alvorada Parque e na Avenida Professor Benedito Montenegro, na altura do número 75. Ações da casa, a palavra está aberta para os vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra, o vereador Palito. Senhores vereadores, população paulinense, imprensa local presente, uma boa noite. Eu gostaria de passar para vocês uma indignação de minha parte, acredito de vários vereadores que aqui presentes estão, que na sessão passada nós, 5 vereadores dos 10, votou contra o projeto de regime de urgência da subvenção das entidades de Paulínia. Infelizmente, algumas pessoas maldosas, que veja só prejudicar pessoas que necessitam, utilizam isso como arma. Acredito que todos vocês acompanharam através de um dos jornais de Paulínia, não quero citar nome, porque se a carapuça servir, que utilize ela, dizendo que, vou ler um pedacinho do texto aqui que foi divulgado, o projeto de lei 72/09, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenções sociais, foi reprovado por 5 vereadores: Cimeia Zanon, Amarildo Rodrigues, Gustavo Iatecola, Palito e Loira. Queria deixar bem claro para essa pessoa que divulgou isso, como que nós reprovamos alguma coisa, sendo que a votação vai ser daqui a pouco. Eu queria que ele explicasse depois, se pudesse, corrigisse o erro que ele cometeu, ou quem cometeu também, dando testemunho. Em nenhum momento, nenhum de nós 5, e acredito nenhum dos outros 5, tem a intenção em prejudicar nenhuma das entidades de Paulínia. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer o melhor para todos. Não estamos aqui para prejudicar ninguém. Muita gente faz isso. Eu gostaria de dar essas palavras para vocês, porque é assim que deve ser feito. Antes de publicar qualquer coisa, procure saber a realidade a fundo do que significa. Porque agora nós vamos ter que prestar conta que aquelas pessoas que dependem, que necessitam, como o coitado do Genésio, o presidente da APAI, ficou indignado, graças a Deus, o nosso amigo Custódio, junto com a Cimeia, semana passada convocou uma reunião com todas as entidades, que foi sexta-feira, 4 horas da tarde passada, e nós explicamos para eles, a hora que eu expliquei para todos eles, e o Genésio estava presente, disse: Palito, mil desculpa, porque no momento que foi votado, eu queria pegar vocês todos pela garganta. Então agora eu gostaria que essa mesma empresa de divulgação passasse para toda a população que em nenhum momento nós temos esse objetivo. Nós queremos simplesmente fazer o melhor, da melhor forma possível. Quando nós votamos contra o regime de urgência, foi simplesmente para dar o tempo da gente analisar se estava tudo correto ou não. Só isso. Muito obrigado, gente. Bom, respeitando as mulheres, né, vereador? Com a palavra, a vereadora Cimeia. Boa noite a todos, boa noite, presidente, nobres vereadores e público presente. Peço a palavra essa noite para fazer junto uma reflexão, mediante ao que o vereador Palito falou. Fiz algumas colocações, porque são tantas informações que não daria para falar todas, sem menos apontar algumas que eu acho de extrema importância. É necessário que a população esteja ciente das reais possibilidades e responsabilidades de um vereador, que pertence ao Poder Legislativo, cuja principal função é elaborar, apreciar leis, e de sua competência ou do Poder Executivo. Outra importante função que o vereador tem é de fiscalizar, acompanhar a execução das leis em geral, lei orçamentária, bem como as outras que são executadas pelo Executivo, além da obrigação de fiscalizar como são aplicados os recursos financeiros. Esses seriam algumas de suas competências,
Por que faço essa observação? Porque gostaria de esclarecer a matéria que foi divulgada semana passada, por um meio de comunicação de nossa cidade. A matéria foi divulgada da seguinte forma, abre aspas, reprovado na sessão ordinária do dia 8, projeto de lei 72/09, que autoriza a disponibilização de verba da Prefeitura Municipal para entidades do município, volta a ser votado pelos vereadores no dia 22. Fecha aspas. Gostaria de esclarecer que essas informações não condiz com a verdade, pois nós, vereadores, não votamos contra o projeto 72, como disse o vereador Palito. Projeto esse que dispõe sobre a autorização das subvenções. As entidades beneficiadas são CACO, Centro Comunitário CACO, 13.900.000. Criança Feliz, 8.700.000. Banda Santa Cecília, 70.000. Projeto Liberdade, 240.000. Bicicross, 70.000. APAI, 800.000. Alpac, 250.000. Casa do Menor, 600.000. Paulínia Futebol Clube, 1.187.000. Verba estas disponibilizada anualmente pelo Poder Público Municipal, onde o Executivo encaminha todo ano para votação através de projeto de lei. A aprovação desta casa. Na sessão ordinária, no dia 8, apenas foi votado o regime de urgência no projeto do Executivo. Regime de urgência esse que está sendo requerido em todos os projetos apresentados pelo Executivo, até para projetos de indicação de nomes de ruas. O regime de urgência é uma prerrogativa que o Executivo pode requerer, o qual este regulado pelo artigo 158 do Regimento Interno desta Casa, o qual traz a seguinte redação. O regimento de urgência implica a redução dos prazos regimentais e se aplica somente aos projetos de autoria do Executivo, submetidos ao prazo de 45 dias para apreciação. Como em outros projetos, o Executivo vem demorando demais para prestar as informações solicitadas, por exemplo, no projeto de lei 16/2009, que mandamos requerimento pela Comissão de Justiça e Redação no dia 25 de maio e reafirmamos no dia 15/9, mas até o presente momento não obtemos as informações requeridas. Cumpre esclarecer que nunca um projeto ficou parado em comissão por meses, a não ser por falta de informação do próprio Poder Executivo. Sendo assim, não seria por causa da reprovação de regime de urgência que as entidades ficariam sem receber suas subvenções. Tanto é verdade que até o presente momento esse projeto não tinha sido votado ainda, tendo em vista que esse projeto está sendo votado somente hoje e aprovado em primeira discussão, após essa sessão ordinária. Será realizada a sessão extraordinária, onde o projeto será votado em segunda discussão, após encaminhado ao Executivo para que seja sancionado. Isso deixa claro que o projeto não foi ainda apreciado por essa Casa em primeira discussão, o qual se trata da legalidade. Como pode ter sido reprovado? O que ocorreu na sessão ordinária passada, dia 8, foi que alguns vereadores, como já disse o vereador Palito, somente para esclarecimento quanto ao projeto é protocolado nesta Casa, as comissões possuem 90 dias para apreciar e votar. Com o pedido de urgência feito pelo Executivo, se aprovado, ele é reduzido por 45 dias. O projeto chegou nessa Casa no dia 2, às 13h58. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, tive acesso ao projeto no dia seguinte, logo após o trâmite normal da administração. A comissão se reuniu no dia 3/12, às 10 horas, para deliberar projetos, inclusive o 72/2009, onde percebemos que precisamos de mais informação para que pudéssemos dar nosso parecer, pois eu, o vereador Bonavita e o vereador Custódio, que fazemos parte da comissão, solicitamos informações sobre o plano de trabalho de todas as entidades, além de outras informações pertinentes às subvenções.
pelo poder público, utilizando de nossas prerrogativas de fiscalizar o bom uso do dinheiro público, que é a nossa função. Gostaria que o vereador Gustavo lesse na íntegra o nosso requerimento. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 72/09 do Executivo. Dispõe sobre autorização para concessão de subvenções sociais e da outras providências. Senhor Presidente, a Comissão de Justiça e Redação, por seus membros infracinados, após análise preliminar do projeto de lei em epígrafe, decidiu requerer seja oficiado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações conforme previsão do artigo 47 e 48 da Resolução número 08/2008, TCA 40.728/026/07, Instrução número 02/2008, do TCE/São Paulo. Enviar cópias dos protocolados referentes aos pedidos de subvenção apresentados pelas entidades assistenciais que serão beneficiadas pela presente lei, contendo também planilha de custos e despesas, planos de investimentos e número de pessoas atendidas. Enviar cópias dos estatutos sociais das referidas entidades sociais. Informar quanto cada entidade recebeu no corrente exercício, proveniente de outras fontes, além das subvenções da Prefeitura Municipal de Paulínia, informando datas, valores e doadores. Informar plano de trabalho ou programa de trabalho proposta para beneficiária ou exposição das unidades de serviço, objeto dos repasses concedidos. Apresentar demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em detrimento de sua aplicação direta. Apresentar justificativas quanto ao crédito de escolha do beneficiário. Apresentar empenhos e comprovantes das transferências de recursos separados por fontes de financiamento. Apresentar termo de ciência e de notificação relativo à tramitação do processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, firmado pelo órgão público e pelo beneficiário. Dia 9 de dezembro de 2009, assinado pela vereadora Cimeia Zanon, vereador Custódio Campos e vereador Francisco Bonavita. Obrigado, vereador. Essa preocupação que estamos tendo com o dinheiro público concedido às entidades beneficiadas, além de ser bom para a população saber como está sendo aplicado o dinheiro público, as entidades também passam a se procurar a ficar sempre em dia e quanto à prestação de contas ao Tribunal de Contas. Não corre o risco de ter suas contas rejeitadas, como já ocorreu com algumas entidades da nossa cidade. E se isso ocorrer no próximo ano, essa entidade que tiver sua conta rejeitada não consegue ser beneficiada com a subvenção novamente. Quero deixar claro que a nossa preocupação é fiscalizar e prestar contas à população que nos elegeu para representá-los. E por isso tenho que fazer o melhor possível para não decepcionar essa população que nos depositou sua confiança. E espera que cumprimos nossos deveres de fiscalizar é um deles. Para nossa surpresa, em 17/12, às 12h02, foi protocolado nesta casa as informações feitas ao Executivo. Mesmo faltando algumas informações recebidas pelo Executivo, seria impossível tomar ciência por completo de todo o conteúdo, pois são 9 entidades com média de 300 páginas por entidades. Por isso, na reunião das entidades, informei todos os presentes que o meu voto é favorável, mas podendo durante o ano pedir informações a qualquer momento. Quando nós ficamos sabendo que algumas pessoas estavam, entretanto, em contato com os responsáveis pelas entidades para saber o que eles achavam da reprovação da Lei 72 pelos vereadores, alguns representantes veio até nós para saber o que tinha de verdade nessa informação. E outros preferiram acreditar nas informações inverídicas que alguns estavam espalhando pela cidade. Diante disso, eu e o vereador Custódio resolvemos esclarecer pessoalmente aos dirigentes das entidades
esse mal-entendido e convidamos para uma reunião no dia 18. Reunião essa que compareceu os vereadores Bonavita, Amarildo, Palito e o vereador Loira. Nessa reunião compareceu quase todos os representantes, faltando apenas a coordenadora administrativa do Centro Comunitário Caco. A reunião foi agradável e enriquecedora de ambas as partes, pois mostra não só a verdade dos fatos, mas a participação do poder público e líder de comunidades que tanto têm ajudado com a prestação de serviço, muitos deles voluntários do terceiro setor, que particularmente acredito muito. Através desta, pudemos ouvi-los e, por fim, esclarecer que não votamos contra o projeto e que havíamos tomado ciência da documentação encaminhada pelo Executivo e que, diante disso, estaríamos encaminhando o projeto para ser votado em primeira discussão para essa sessão ordinária. Além disso, informamos ainda que, desde aquele momento, nosso parecer era favorável. Quero ressaltar ainda que não podia eu me posicionar contra as entidades, ao menos que constatasse alguma irregularidade, sendo que na sessão do dia 2 de junho deste ano, através da indicação 372, propus ao Executivo a concessão da subvenção à AUPAC. Entidade essa representada pela presidente Elizabeth, pessoa essa que administra muito bem aquela entidade. Quero também pedir encarecidamente às pessoas que divulgam esse tipo de matéria, ou mesmo espalhem boatos inverídicos, que tenham responsabilidade no que faz. E caso não tenha as informações corretas para divulgar, antes de divulgar, procure mais informação a respeito, para que isso não venha a gerar desconforto para ninguém. E além disso, uma notícia dessa jogada ao ar de forma distorcida pode trazer grandes transtornos quanto à credibilidade do meio da comunicação. Eu quero aqui finalizar que as entidades que estiver cumprindo com o seu papel que se propôs a fazer de forma responsável e séria, o qual acredito que todas essas têm interesse, se encaminhar com a melhor das intenções, tem o meu respeito e meu total apoio para o que precisar. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Boa noite, senhor presidente, nobre vereadora, colegas vereadores, povo de Paulínia, boa noite. Senhor presidente, gostaria de citar aqui uma matéria que está no site da Câmara, onde o senhor faz um apontamento dos trabalhos realizados por esta legislatura e considera como a mais produtiva da história do Legislativo paulinense. O ano deve fechar como o mais produtivo da história do Legislativo paulinense. E fala das... O presidente antecipou essa semana um balanço das atividades da Câmara Municipal até o momento, que permite afirmar que 2009 foi o ano mais produtivo da história do Legislativo paulinense. Assim que terminar o ano, será divulgado um levantamento mais completo. Fico honrado e feliz de estar participando desse coletivo que as estatísticas indicam como o mais produtivo da história do Legislativo paulinense. Creio tenha contribuído humildemente com estas marcas, senhor presidente, e mostra a responsabilidade desta casa e de todos os vereadores e essa preocupação, principalmente do Palito e da CIMEA, está esclarecendo, mas também aqui há um balanço, além do aspecto da produção legislativa, que é a afluência da população à Câmara. Então, muitas das informações que são produzidas aqui, a população está tendo acesso diretamente ao participar das sessões, como a gente pode presenciar hoje uma Câmara lotada. Então a população, com certeza, tem as informações aqui junto com os vereadores e, com certeza, se há ou se houve por parte de algum órgão de imprensa má fé em jogar a população ou os representantes das entidades contra os vereadores,
com certeza não obteve êxito. E nós tivemos a preocupação, e quero agradecer aqui os vereadores que participaram da reunião, e também os representantes das entidades que puderam vir aqui e a gente poder esclarecer qual é o papel do vereador, que é de fiscalizar as contas, e as entidades, né, vereadoras, estão usando de dinheiro público e devem esclarecer as informações e, com certeza, muitas delas prontamente disponibilizaram todas as informações para que a Câmara possa estar acompanhando e, inclusive, ajudando. Que dinheiro, às vezes, na mão de algumas entidades que às vezes não tem o rigor da fiscalização, acaba sendo prejudicial, como já pudemos presenciar aqui em Paulínia, algumas entidades que acabaram desaparecendo ou tendo problemas sérios aí com os tribunais de contas por falta de um rigor. E a Câmara tem a sua responsabilidade acompanhando o uso do dinheiro público. É esse o papel dos vereadores, é esse o papel que nós fizemos aqui, que os vereadores, na hora de não aprovar o pedido de urgência, foi para ter um tempo para examinar a documentação, né, que havia necessário, que infelizmente a Prefeitura não enviou para a Câmara. Então a Prefeitura acaba não cumprindo com a sua função, que é de disponibilizar todas as informações e ajudar com que as entidades possam ter o exercício das suas funções plenamente. Gostaria de tratar aqui outro aspecto, quanto nós estamos aí diante do fim do ano e também de um grande presente que o governador estará disponibilizando para os paulinenses e todos os moradores da região, que é a cobrança do pedágio. E provavelmente, senhor presidente, nobres vereadores, a gente, né, os paulinenses que trabalham na região da refinaria, a partir de amanhã, não está confirmado, mas a qualquer dia desses aí, provavelmente a partir de amanhã, passemos a ser taxados em R$ 7,30 para fazer o retorno àquela ponte que foi construída com recursos municipais ali próximo da refinaria. Então, quero deixar aqui nosso repúdio e dizer que a nossa luta continua. Ontem, moradores e lideranças da região promoveram um ato de repúdio, um ato político, ordeiro, organizado pelas entidades, para manifestar a contrariedade quanto a esta política do governo do PSDB aqui no estado de São Paulo, de extorquir a população, comprometer o desenvolvimento da nossa região e prejudicar principalmente os trabalhadores que têm que se direcionar para aquela região ali da refinaria. E a luta nossa continua e vamos, nas próximas semanas aí, desenvolver outras atividades. Senhor presidente, gostaria de tratar aqui, semana passada, no dia 15, foi avaliado pelo Tribunal Regional Eleitoral processo de cassação do prefeito local. E interessante que desde a primeira vez, quando houve a cassação, o prefeito conseguiu uma liminar e manifestou que a partir dali estaria com muita disposição para trabalhar pelo povo paulinense. E nesses 6 meses nós não percebemos muita diferença na disponibilidade e na disposição do prefeito. E agora, no dia 15, houve esta decisão aí que ainda é passível de recurso, e o prefeito municipal manifesta também outra vez a disposição de trabalhar pelos paulinenses, coisa que falou quando tomou posse, e a gente já passou 1 ano e muita coisa a gente não conseguiu com todos os recursos que Paulínia arrecada. Tomara
senhor presidente, que a partir de agora, com esse orçamento que está sendo apreciado por essa casa de 790 milhões, haja uma disposição maior para o prefeito, que terá 206 milhões para a educação, 131 milhões para a saúde, 41 milhões para construir moradia para o povo, 20 milhões na área da segurança, e a empresa Corpus, né, arrecadará 60 milhões para coleta e varrição, um dos lixos mais caros da região metropolitana, talvez do estado de São Paulo. Então, senhor presidente, para mim é uma satisfação estar participando desse legislativo, que é o mais produtivo, que acolheu a população e que, com certeza, dará as respostas necessárias para a população, para o Executivo, contribuindo para que o Executivo, com disposição ou não, possa estar trabalhando em benefício da população. Gostaria aqui de ressaltar aqui que, junto com toda essa plateia que acompanha a sessão de hoje, nós contamos aqui com o presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor Bezerra, e a presidente da Associação de Moradores de Betel, a Sueli Manfrim, que é uma das pessoas que nos procurou para apresentar uma indicação hoje quanto à regulamentação do trânsito na região do bairro Alvorada Parque. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Gustavo Iatecola. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Cimeia. Boa noite, demais companheiros. E boa noite à população presente. Primeiro eu queria falar a respeito do pedágio, conforme já falou o vereador Custódio. A liminar do promotor foi cassada semana passada e, diante disso, ficou liberado para que fosse feita a cobrança do pedágio. Pelas informações que nós temos, provavelmente hoje, a partir da meia-noite, quem for para a área da refinaria já vai preparado, porque você pode ser surpreendido, né? A perspectiva seja hoje à meia-noite, mas não tem nada confirmado. Mas provavelmente hoje o pedágio começa a ser cobrado. E o próprio promotor já colocou que ele vai estar recorrendo da decisão do Estado. Então vamos esperar aí que ele consiga se fundamentar ainda mais para que o pedágio não seja cobrado aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade. Fora isso, eu discordo um pouquinho do amigo Palito. Eu acho que a gente tem que divulgar sim, né? Foi colocado no jornal Tribuna e pela chamada, pelo que está na capa, a gente vê. Sem subvenção, população carente deve ficar sem 3.000 cestas básicas. Pela chamada, você já vê que é uma matéria tendenciosa, uma matéria direcionada, aonde só visa o quê? Prejudicar a imagem das pessoas, pessoas de bem, pessoas que foram eleitas pelos povos, que está aqui representando vocês e que não quer prejudicar ninguém, não quer prejudicar entidade nenhuma. Inclusive veiculou uma fofoca, né? O pessoal aí está ciente, não foi uma, duas pessoas vieram falar. Falou assim, doutor Gustavo não dorme, não descansa enquanto não fechar o CAC e a guardinha. Eu espero que essa pessoa tenha uma consciência tranquila e quando ela deite no seu travesseiro, ela consiga dormir. Porque eu não falei nada disso. Inclusive foi colocado que eu falei em sessão. Quem estava aqui presente na sessão anterior sabe. Foi uma das sessões que eu não falei. Eu geralmente falo em toda sessão. Sessão passada eu não falei nada. Tá? Então, pessoal, outra coisa que você vê como uma matéria tendenciosa, não foi dado o direito aos vereadores de falar. Foi falado com todas as entidades. Por que não procurou os vereadores para dar a sua opinião, para poder falar no jornal? Só as entidades falaram. E pelo que nós conversamos com as entidades, as perguntas para as entidades foram tendenciosas, né? Agora, eu acho que ele poderia se retratar e fazer uma chamada de capa e pegar uma folha inteira do jornal, que foi o que ele fez. Não sei se alguém pôde ver, mas foi uma folha inteira, de cima e embaixo, uma folha inteira, uma matéria de folha inteira, tá?
Isso prova ainda mais a tendência da matéria. Então, espero que ele pegue uma folha inteira e pegue o meu, o do Palito, da Cimeia, do Amarildo, do Loira, e coloque lá o que cada um tem para falar sobre as entidades. Espero que ele tenha vergonha na cara, que ele tenha juízo e faça isso. Tá? Isso é uma coisa que não deve acontecer. E é isso que eu tinha. E só para reforçar, para vocês verem como nós estamos em boa vontade de ajudar essas entidades, o Genésio sabe disso, não tem que fazer propaganda, mas eu colaboro com a PAI já tem 5 anos, mais ou menos 5 anos que eu colaboro com a PAI. A Beth da ALPAC sabe como eu sou da área da saúde, o que eu pude fazer para ajudá-la, para que a entidade dela, tanto eu quanto a Cimeia fez a indicação, mas ela também procurou o que nós pudemos fazer para que a ALPAC entrasse como subvenção. A ALPAC entrou como subvenção esse ano, né? Não foram medidos esforços para isso. Então, pessoal, não tem o porquê a gente não ajudar essa entidade. A gente sabe o trabalho que essas entidades fazem para a Paulínia. A gente sabe que são entidades sérias, certo? Então, pessoal, queria dizer aqui que hoje nós vamos estar votando. Sexta-feira, o pessoal que está aí está de prova. O jornal foi convidado para vir na reunião que a Cimeia falou, que chamou todo o pessoal das entidades. Por que o jornal não veio e consertou a matéria antes de ser divulgada? Certo? Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Nós vamos estar votando hoje em primeira, depois nós vamos ter uma extraordinária, vamos votar em segundo, e vocês vão continuar fazendo o trabalho de vocês que tem feito por Paulínia, e a gente gosta muito de vocês, a gente vai continuar com vocês. Um forte abraço a todos. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, como hoje provavelmente é a última sessão ordinária do ano, confirma, né, senhor presidente? Então, esse vereador ficou de prestar conta, na verdade, sobre a administração, né? Nosso trabalho, até parabenizado desde já, da sua atuação, né? Como o vereador Custódio comentou, se a presidência faz o trabalho como um todo, a Câmara toda ganha, né? Todos nós vereadores. Então é importante sabermos que realmente, apesar de toda dificuldade, as coisas estão andando. Não importa se está um pouco lento ainda, mas está indo. Porque não pode parar, né? E esse ano foi realmente um ano difícil. Nós sabíamos da dificuldade que o primeiro ano da administração ia ter, mesmo sendo uma sucessão, né? Uma administração de continuidade. Nós sabíamos que o prefeito atual, José Pavan, e a vice Simone Moura estariam com muitos projetos realmente dando andamento, né, que já tinham começado na administração passada do Edson Moura, qual este vereador fez parte também. Então nós sabemos de tudo da dificuldade. Eu até pedi um ano, né, para mostrarmos algo. A gente tem plena convicção que estamos apenas começando, né? E tem muito a se fazer. Até porque no pleito eleitoral é isso que vai ser julgado pela população, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de ler algo sobre o que foi feito, né, da administração, no relatório da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com respeito à limpeza urbana, coleta de resíduos e varrição de ruas, lixo hospitalar, resíduos da construção civil. Na área da educação infantil, projeto Bom Retiro e São José, creche São José, a creche Cooperlotes, com previsão de conclusão para agora no início de 2010. A Emília Leonor, a JC Petrobon,
a cobertura da quadra de recreação, a reforma da arquibancada, a instalação de para-raios, obras por administração direta. Na creche Carolina Rotter Ferraz, adaptação, reforma e pintura. Creche Júlio Perini 2, instalação de reservatório metálico e pintura. Creche Júlio Perini 3, reforma e pintura. Creche Casa 2, antigo posto do INSS, adaptação de banheiros e pintura. Creche Neuza Caron, antiga FUPESP, reforma da cozinha e pintura. Creche Benedito Dias de Carvalho, pintura interna. Creche José Pavan, pintura. Creche São José, antigo posto de saúde, reforma do banheiro, da cozinha e pintura. EMEI, Expedito Dresde, redimensionamento e substituição de instalações elétricas, impermeabilização e pintura. Educação Fundamental, projeto MF Bom Retiro, projeto MF São José, projeto MF Vila Feliz, entrega prevista para fevereiro de 2011 apenas, né? MF Sol Nascente, reforma e ampliação, teve início dia 12 de janeiro de 2009 e o término foi 20 de março desse mesmo ano. Em termos de infraestrutura, pavimentação asfáltica, Avenida Alexandre Caselato e Estrada do São Bento, com entrega prevista para 25 de janeiro de 2010, próximo ano. E encontros também em concorrência, a licitação em andamento. Trechos individuais, Rua Nelson Prosdóximo, entrega agora foi em dezembro. Na Conrado Tergolino, a entrega foi em outubro desse mesmo ano. Manutenção viária, operação tapa-buraco em andamento no Ouro Negro, dia 26 de novembro, quinta-feira, inicia-se no São José. Estradas vicinais, trabalhos realizados entre abril e outubro de 2009. Ponte, rodovia Roberto Moreira, sobre o Rio Atibaia, projeto de recuperação estrutural. Drenagem São José, projeto de redimensionamento da rede de galerias e águas pluviais do loteamento executado. Obras a serem executadas pelo loteador, conforme TAC proposto pela Promotoria Pública. Na área da saúde, ampliação e reforma do Hospital Municipal, que é uma obra que já começou no governo passado e se estende a esse. A entrega agora do bloco novo, previsto para fevereiro. Bloco existente do hospital em reforma. O centro de geriatria. E entrega início 6 de junho de 2008, ano passado, e entrega prevista para junho agora do ano que vem. Projeto UBS Bom Retiro, a licitação está em andamento. Projeto da reforma UBS Centro e Centro Odontológico, licitação em andamento também. Na área da segurança, o portal greco-romano, na Avenida José Lozano de Araújo. A entrega agora prevista para o final deste ano aqui ainda. Projeto de guarita do controle do Bom Retiro, pasta técnica em elaboração. Portal colonial, reforma e pintura, consegue reforma do prédio. Então, senhor presidente, dentre outros aqui, praças e jardins, na área de esportes, né, o conjunto poliesportivo dos trabalhadores, reforma das piscinas em execução, reforma total dos alambrados e parapeitos, projetos executivos de ocupação do conjunto, pasta técnica em elaboração. Então, senhor presidente, na área da habitação, construção da Vila Feliz, né, 800 unidades, início foi ano passado, com entrega para fevereiro de 2011 ainda. Aí, senhor presidente, também temos aqui uma planilha da Secretaria Municipal dos Transportes, que também teve a sua colaboração aí. Nós sabemos que, como eu falei, a administração passada, muita coisa foi feita, mas muita coisa não pôde ser feita, que essa administração estaria fazendo aquilo que não foi feito, né? Dando continuidade ao que já estava sendo elaborado e impondo o seu ritmo de trabalho. Então, no trânsito, teve o conserto dos módulos semafóricos de toda a reserva técnica dos semáforos, manutenção semanal das lâmpadas de todos os cruzamentos semaforizados,
sinalização horizontal de 50 mil metros quadrados de pintura a frio, com posterior aplicação de microesfera de vidro tipo drop-on em todas as vias arteriais e coletoras. Reforma e implantação de placas de sinalização viária vertical. Reforma das baias de ponto de parada de ônibus do projeto Canarinho em toda a rede de ensino municipal. Sinalização e início de operacionalização do semáforo exclusivo para travessia de alunos da escola Mascarenhas. Então, senhor presidente, então, o que dá para perceber? Claro, não são obras grandes, né? E coisas que precisavam ser feitas na cidade. Então, você anda pela cidade, a cidade ainda continua bonita, estruturada, mas nós sabemos que muita coisa precisa ser feita, né? E esse vereador ainda confia e acredita nessa atual administração. Então, acredito que para o ano que vem, as obras realmente precisam aparecer, porque acredito que o segundo e o terceiro ano de mandato, que as coisas aparecem, porque no quarto ano já é campanha eleitoral, né? O clima começa a esquentar cada vez mais, né? E a administração, a prestação de conta realmente de toda a administração vai ser lá na eleição, claro, evidente, se o prefeito com certeza vir para a eleição, a prestação de conta vai estar lá, na época da campanha, a eleição, e o povo é que vai, mais uma vez, dar seu voto, né, naquilo que foi feito. E se porventura a administração não trabalhar bem até o final, com certeza quem vir candidato à oposição e tiver realmente um discurso, né, que realmente venha a população acreditar, e aí vem para a disputa, né, de forma sadia, e tenta ganhar a eleição. Então, senhor presidente, seriam essas palavras, né, aproveitando a última sessão ordinária do ano. Obrigado pela oportunidade. Seria só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, eu só pediria autorização para usar a tribuna. Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, nobre companheira, está faltando aqui embaixo, né, presidente? Tablado aqui, faltou hoje, né? Boa noite a todos presentes aqui nesta casa. É uma grande satisfação que eu venho nessa tribuna hoje, como diz o companheiro vereador Marquinhos da Bola, mas com certeza, Marquinhos, nós vamos ter que ter outras sessões, mas acredito que a ordinária deve ser uma das últimas desse ano. Como bem colocou o vereador Custódio, fechando o ano, e a imprensa também publicou lá as proposituras que foram realizadas por esta Câmara, que nada mais é a vontade da população de estar reivindicando alguma coisa ao Poder Executivo, onde usam os vereadores para que leve esse problema até o Executivo, seja lá o problema do bairro, seja lá o problema da entidade, ou problemas da obra pública, ou problemas de um órgão público que precisa chegar ao conhecimento do Executivo, e vem a nós através dessas proposituras que hoje nós estamos encerrando o ano com mais, se Deus quiser, que eu estou vendo aqui, com mais de 1.200 proposituras apresentadas aqui nesta casa, que equivale a mais de 100 proposituras mensais. Como também diz o nosso companheiro Custódio, o nosso prefeito José Pavan Júnior, lá atrás houve o problema da cassação, que não temos que esconder nada, houve lá o nosso presidente assumindo por 3 dias aquela casa, e depois, através da justiça, o prefeito José Pavan Júnior retornou àquela casa. E agora, nos últimos dias, saiu a sentença, provavelmente final, lógico que deverão recorrer, mas acredito muito na justiça que essa será a sentença que levará até a última instância, seja lá em Brasília. Que, através dessa decisão concedida pela justiça, houve, que eu acredito, não sei se foi má fé ou o que aconteceu também,
o mesmo episódio que o vereador Palito acabou de colocar ali, que houve com as subvenções das entidades. Será que o prefeito falou isso? Será que não foi um erro também de jornalismo? Ou não sabemos, porque segundo consta, houve um erro na publicação das subvenções. Não sabemos porque nós não estávamos lá para verificar o que foi dito, que foi gravado pelo prefeito José Pavan Júnior. Mas acredito que ele disse num tom que dará continuidade, não só o que ele vem fazendo, mas também algumas coisas a mais que a cidade necessita. Por exemplo, o que nós não podemos deixar de esquecer esse ano, que apesar das turbulências vividas não só no Executivo, também na nossa Câmara Municipal, nós tivemos vários projetos aprovados por essa casa e sancionados lá pelo prefeito José Pavan Júnior, que foi um dos primeiros projetos dessa casa, que foi atender a população de Paulínia mais carente, que foi o projeto de lei número 1, que houve a unanimidade dessa casa na aprovação, que foi a subvenção do transporte da cidade de Paulínia para R$1. Tivemos também uma questão que sempre o vereador Custódio fala nessa casa, com razão. Esta casa avalizou mais uma vez o prefeito José Pavan Júnior, onde foi dado mais um voto de confiança nele, com a secretaria, criando a Secretaria de Governo. E a Secretaria de Governo foi criada e, lamentavelmente, até o presente momento, nós não temos ainda a nomeação do secretário. Acredito eu, como vereador dessa casa, que a única coisa que está faltando, porque o Executivo tem um elo mais forte com o Legislativo, é a nomeação de imediato, já no mês de janeiro, a nomeação desse secretário, que a gente possa estar aí levando os problemas do Legislativo, que é o problema da população, ao Executivo Municipal. Como bem diz o vereador Custódio, e complementou também o vereador Iatecola, a respeito do nosso pedágio. Nós fizemos a nossa parte no ano 2009, quanto à população de Paulínia, quanto ao Estado, mas o Estado não fez a parte dele. Nós aprovamos várias leis aqui que concede ao Executivo para que possa fazer o convênio com o Estado, estar fazendo alguma obra em particular, juntamente com o Estado. Mas isso a gente percebe que realmente o que ocorre é que o município entra com a parte dele, mas o Estado não faz a parte dele, que é aí a instalação do pedágio, que hoje nós estamos vendo aí, que foi colocado pelo vereador Gustavo Iatecola, que provavelmente começa a cobrança hoje a partir da meia-noite. Em contra isso, nós vemos que temos várias coisas que estão em desacordo. Enquanto eles abrem o pedágio, eles liberam a cadeia de Paulínia para colocar mais 200, 300 presas. Então essa é a vantagem que o governo do PSDB entrega à Prefeitura de Paulínia. A Prefeitura faz a sua parte, mas infelizmente o Estado deixa a desejar com a parte dele não fazendo. Nós aprovamos aí um projeto de lei nessa casa, que virou a Lei 3.031, onde nós estamos autorizando a reforma da delegacia. Até agora, o papel do poder público municipal foi feito, mas o papel do Estado até agora também não foi feito. Convênios com a Secretaria de Habitação, fizemos convênio com a Secretaria de Habitação para que pudéssemos estar aí fazendo mais algumas outras unidades. Como bem anunciou o prefeito José Pavan Júnior, estamos aí entregando provavelmente, se não todas, mas até o final do ano que vem, entre essas 2.000 casas. Lógico que a gente sabe muito bem que é impossível entregar essas 2.000 casas, mas com certeza nós vamos entregar a maioria para atender a população através de um projeto dessa casa que aqui foi aprovado, que foi o projeto que regulamenta os critérios para doação desse programa de habitação no município de Paulínia. E através disso, eu acho que nada mais justo realmente aquelas pessoas que mais tempo residem em Paulínia e aquelas que se enquadram nesses critérios que foi aprovado por essa Casa de Leis, que a gente possa realmente estar aí beneficiando essa população. Foi feito um TAC junto ao Ministério Público, e o governo municipal também foi lá e cumpriu o TAC, fazendo um projeto de lei que essa casa aprovou, encaminhando o projeto de lei ao Executivo, onde foi sancionado e encaminhado também ao Ministério Público, que foi feito um termo de ajustamento de conduta e lá foi cumprido por ambas as partes. Hoje, na pauta que nós vemos aqui nessa casa, nós temos aí a votação de mais um benefício para a cidade de Paulínia, que é do Senai, porque essa casa já fez o papel dela quando votou a doação de um terreno ao INSS. E hoje nós estamos votando aqui a doação para o Senai, para que a gente possa
tranquilizar um pouco a população de Paulínia, que às vezes vão no polo petroquímico à procura de emprego, encaminhado às vezes por vereador dessa casa, e chega lá tem dificuldade porque não tem aquela profissão, aquela qualificação completa que é exigido. Com a vinda do Senai, nós temos certeza que isso melhorará em muito a qualidade da profissional de nossa cidade. Nós podemos ver também na área de segurança. Sabemos que a segurança é um problema em Paulínia, um problema em São Paulo, um problema no Brasil, mas a Prefeitura de Paulínia está fazendo a sua parte com as viaturas que estão sendo adquiridas, através de 7 viaturas de momento, que possivelmente já no primeiro trimestre de 2010 já está em Paulínia. A capacitação para os guardas municipais que foram feitos através da imprensa, os senhores e as senhoras que aqui estão puderam verificar que foi feito uma readequação junto à Guarda Municipal, tendo inclusive formado outros centros de Guarda Municipal em nossa cidade de Paulínia. A saúde, sabemos que a saúde tem algumas falhas, sabemos sim, não podemos ser omissos com isso, mas sabemos que nós estamos aí no término do Hospital Municipal local, que acredito eu que até no meados do ano que vem nós possamos estar entregando essa obra à população que tanto necessita, assim como o centro geriátrico que hoje nós estamos aprovando aqui a nomenclatura dele, e tenho certeza que o centro geriátrico e o Hospital Municipal de Paulínia serão o suficiente adequado para atender a população de Paulínia através desse controle que está sendo feito pela secretária de Saúde, doutora Mônica, através do cartão cidadão, onde ela esteve aqui numa rádio em Paulínia e colocou muito bem como que vai funcionar a partir da criação e da implantação completa do cartão cidadão. Eu tenho certeza que todos nós sabemos aqui que será difícil resolver zerar as pessoas de fora que vêm aqui consultar em nosso município, mas eu tenho certeza que nós vamos minimizar pelo menos um pouco dessa situação. Nós tivemos também a votação nessa casa a respeito da Secretaria da Criança e Adolescente, onde foi criado o Jovem Aprendiz, onde a finalidade da SECA, a partir do ano que vem, ela volta para as empresas e não mais só aos órgãos públicos municipais do município. Ela vai estar aí fazendo um trabalho grande junto às empresas de Paulínia para que possa capacitar esses jovens aprendizes, que através da contratação desses jovens aprendizes, ela terá um desconto, um abatimento no impulso recolhido à Prefeitura Municipal. É com essa esperança que a gente consegue colocar esses menores para trabalhar não só no órgão público municipal, mas também nas empresas que hoje temos aqui em Paulínia. Sabemos sim que nós temos aí outros problemas que foi citado aqui por alguns vereadores em todo esse ano de sessão, que é mais viatura, que é o bairro Copperlotes, que necessita de melhoramento, o bairro de Betel, que necessita de melhoramento. Eu acho que essa manutenção na cidade nós temos que realmente estar cobrando o Executivo, que após essa turbulência de 2009 a gente possa estar junto e com a nomeação da Secretaria de Governo a gente possa estar junto diminuindo esse elo entre Executivo e Legislativo para que possa resolver alguns problemas nossos e que não ocorra a demora das respostas, como bem diz a CIMEIA, que às vezes fica 6 meses sem vir uma resposta. Isso, a Secretaria de Governo, com certeza, ela vai resolver essa situação, porque nós vamos ter um elo muito mais forte com o Secretário de Educação, com o Secretário de Governo. Quando foi colocado, também aqui hoje nessa casa, por alguns vereadores a respeito das subvenções, eu queria deixar claro que nós sabemos muito bem que a competência para fechar um órgão desse a Guardinha, o CACO, sabemos que é competência do Executivo e o vereador, no caso, irá votar. Mas eu tenho intenção e tenho certeza que nenhum aqui tem essa intenção. Que todos aqui estão realmente para estar levando da melhor maneira possível aos presidentes dessas entidades que aqui hoje se encontram, porque em junho essa casa já votou a intenção de ajudar essas entidades. Foi quando da aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária, que foi aprovada nessa casa e foi elaborada a Lei número 3.000, de 29 de junho de 2009, onde na Lei de Diretriz Orçamentária, a própria lei já diz sobre essas subvenções, no seu artigo 16, que a concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através da lei específica, devendo as dotações
figurarem no orçamento anual e somente serão concedidas às entidades que prestam serviço de interesse municipal e legalmente constituídas, de acordo com os respectivos programas de trabalho. Então, esses vereadores que se encontram aqui, os 10 vereadores, jamais têm intenção de acabar com essas entidades, porque já teve intenção boa lá atrás. Então, eu tenho certeza que pairou dúvida a uma comissão, que pairou dúvida a algum vereador, tem mais é que solicitar informação. E as informações aqui chegaram e, de bom senso, está sendo liberado o projeto para que seja votado hoje. Então, eu tenho certeza e quero deixar claro que dessas entidades que foi citada para a CIMEA, o que nós vimos no município de Paulínia só foi coisa boa feita à população, nada de ruim. Então, essa casa, eu falo aqui em nome do PMDB, e tenho certeza que o vereador Bonavita também tem a mesma postura minha, que nós estamos aqui realmente para ouvir a população através das indicações e das proposituras. Estamos aqui para auxiliar e atender também as subvenções, as entidades que necessitam da aprovação do Legislativo. Pairou dúvida, vamos perguntar, vamos requerer e aguardar a resposta que chega, e chegando a resposta, sanando aquela dúvida, está em votação. E é hoje, eu tenho certeza que nós vamos estar realizando essa votação, e fica claro aqui a todos os presidentes e presidentas das entidades, com certeza a votação nessa casa será unanimidade, porque todos têm intenção da melhor maneira para ajudar vocês pelo trabalho brilhante que vocês fizeram, não só em 2009, que eu já acompanho vocês desde lá de trás. E uma coisa eu quero deixar clara aqui também, que eu acho que a imprensa ela é livre de expressão. Eu acho que a imprensa tem aí a divulgação dela. Eu acho que a crítica na imprensa, ela pode ser destrutiva ou construtiva, mas faz parte da política, nós temos que levar isso para o lado da política, e tenho certeza que sempre o bem vai aparecer entre nós vereadores aqui. Mas fica aqui a palavra do vereador Joandir Matos, que a intenção, não só desse vereador, mas a intenção dessa casa é estar auxiliando da melhor maneira possível, apesar de algumas críticas, mas nós não podemos levar em consideração essa crítica para prejudicar a população toda. Nós temos que trabalhar e votar o interesse da população, ainda mais dessas entidades que fazem um serviço brilhante na cidade. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, pedia permissão ao mesmo fazer uso da tribuna. Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, plateia presente, boa noite. Na realidade, eu não tinha nem me programado para falar nessa sessão, até pela correria do dia a dia, quase passei despercebido que hoje seria e será a última sessão ordinária do ano. Acostumado que tem sessão até sempre dia 30, dia 31, do longo de todos os mandatos, poderá não ser diferente nesse, então não tinha me programado, mas sabendo agora que é a última sessão, me atentando a isso, não vou poder deixar de fazer aqui algumas ponderações e alguns comentários. Um dos primeiros deles é a satisfação de conviver com uma Câmara extremamente renovada, onde a maioria dos vereadores foram eleitos pela primeira vez, exceto o meu companheiro Joandir Matos, que já foi vereador, presidente dessa casa, mas dentro de uma lógica também, é um vereador, vamos dizer, novo desse mandato. E logo após as eleições veio os questionamentos, os desafios, as interrogações, as perguntas, conforme ia se comportar esta atual Câmara Municipal. Eu confesso que vi isso com muita tranquilidade, sabendo que o povo é sábio, e se eles resolveram mudar boa parte da Câmara, tem seus motivos. Eu sempre falo que vereador reclamar que não se reelegeu por condição de trabalho aqui nesta casa não é verdade. Alguma coisa deve não estar certa, porque nós temos amplas condições de trabalho, a Câmara oferece essas condições, nós, o município também, então não é por aí que nós não conseguimos uma reeleição. E em cima dessas mudanças, eu quero aqui deixar externado não só ao presidente da casa, mas a todos os vereadores que se reelegeram na última eleição, né? Vereadora Cimeia, vereador doutor Tecola, vereador Palito, vereador Amarildo,
vereador Custódio e o Matos, que não é um novato, um veterano de casa, mas também se reelegeu nessa nova turma. E a satisfação acabou aumentando quando da eleição, pela primeira vez na nossa cidade, elegeu-se um vereador de oposição do Partido dos Trabalhadores, que é o Custódio, que tem meu respeito ao longo do tempo e ele sabe disso, né? Hoje, partido presidido pelo nosso conterrâneo Bezerra, receba aqui o meu abraço e boa sorte na condução dos trabalhos dentro do partido, que eu sei que a responsabilidade sua não é pequena, mas com sabedoria você vai tocar e se tirar de letra. Para vocês sentirem como que é a política, eu sempre tive minhas discordâncias, divergências políticas na cidade, sempre assumindo meus atos, sejam eles polêmicos ou não. E aí o povo tem o direito de fazer o julgamento com relação ao que você faz na vida pública, mas sempre com muito respeito, principalmente aqueles que me respeitam. E o Custódio é um deles. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu nunca revelei isso a ninguém, eu acho que ele vai lembrar disso. No dia da eleição, fizemos uma apanhada aí de boca de urna. Eu tinha apanhados antes das eleições e tinha do dia. Então, na véspera da eleição, eu liguei para ele à noite, falei, pela primeira vez vamos ter um vereador no Partido dos Trabalhadores e graças a Deus é você, Custódio. Eu acho que ele lembra disso. Antes de contar os votos. Contados os votos, isso foi verdadeiramente aconteceu e eu liguei cumprimentando o Custódio. Por que eu estou falando isso? A grande interrogação era como a Câmara de Paulínia ia se comportar com um vereador de oposição dentro desta casa. E eu me lembro que eu falei, não foi para uma só pessoa, para inúmeras pessoas. Não tenho nenhum problema, não tenho nenhum receio e acredito que o Custódio vai contribuir e muito com a nossa Câmara Municipal, com nossos trabalhos. Eu não faço média, não preciso disso, o Custódio não vai votar em mim, eu também não vou votar nele, por exemplo, até momentaneamente, mas de repente nós viramos uma autoridade maior, quem sabe um vota no outro, mas por enquanto temos ideais diferentes e temos que respeitar um ao outro, como tem acontecido. Mas o Custódio tem que dar o testemunho que foi, para mim, uma surpresa, não surpresa, agradável para aqueles que não conheciam. Para mim não foi surpresa, porque eu já conheço o Custódio ao longo do tempo. Então, com certeza, além de ser um vereador novato, tem contribuído muito para os trabalhos dessa Câmara Municipal, extremamente ponderado, sensato. Acredito que tem levado algumas críticas até injustas, porque acha que ele tem que ser contra tudo e contra todos. Vota contra tudo e contra todos, se é do PT e não pode votar junto com o pessoal. Tenho ouvido isso na cidade, eu acho isso uma tremenda injustiça, porque eu tenho certeza que o PT está muitíssimo bem representado na Câmara Municipal, na pessoa do Custódio. Então isso fica aqui, a minha felicidade dessa convivência com todos os vereadores novatos, na pessoa do Custódio, que é vereador de oposição, finalizando o ano de 2009. Com relação a algumas coisas que foram abordadas aqui, principalmente pelo vereador Custódio, com relação a questão que envolve ainda o prefeito municipal com relação à sua cassação, eu não sou advogado, não tenho conhecimento jurídico, mas após ler a sentença da cassação do prefeito aqui, eu que não sou advogado, não consegui em momento algum ver sustentabilidade para isso caminhar e o Pavano não ter sucesso nessa questão. Eu que não sou advogado. Poderia até acontecer o contrário, mas eu sempre vi isso, que eu não conseguia achar argumentação, sustentabilidade na sentença. Em que pese eu tenho um respeito muito grande pelos poderes constituídos. E não foi diferente agora com a decisão em São Paulo, votação unânime, 6 votos a 0. É difícil até para recorrer, mas no meio jurídico sempre há um meio, sempre abre um caminho, sempre abre a tal da brecha para entrar com recurso, e que acredito que vai até acontecer, mas também não consigo ver sucesso nessa empreitada. E como falou o próprio Custódio, o prefeito que se comprometeu com o povo, não foi só de após eleito, ele se comprometeu com o povo na campanha, na pré-campanha, na campanha, após ser eleito e no mandato. E aqui, mesmo tendo ouvido o nosso líder de governo, Marquinho da Bola, mencionar inúmeras realizações do nosso governo, que eu queria me posicionar em 6 meses, e prorroguei por mais 6, e acredito que vou me prorrogar mais um pouco,
porque eu não quero ser injusto comigo mesmo, até porque fora esse material que o nosso vereador acabou de ler para todos nós aqui, informações extraoficiais que nós teremos aí no final do ano, até a semana que vem, um demonstrativo de realizações efetivas do atual governo. Eu, para não cometer nenhuma injustiça, eu vou esperar esse material para depois, posteriormente, fazer a minha verdadeira avaliação. Mas eu não tenho dúvida, meus amigos, meus companheiros, da seriedade do atual prefeito, não só dele, da sua esposa, da sua família. Não tenho dúvida da vontade que ele tem de acertar, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida quanto à credibilidade dele com relação aos seus atos, também não me causa nenhuma dúvida. Mas me preocupo em alguns aspectos. E onde é que paira minhas preocupações? Será que toda a sua equipe de governo, nomeado por ele mesmo, estão com esses mesmos ideais? Focados nos mesmos caminhos, com os mesmos objetivos, com a mesma vontade de acertar, querendo fazer o melhor para a população sem medir esforço, trabalhando 24 horas por dia se for necessário? Eu tenho dúvida se todos estão focados nessa mesma questão. Mas acredito que ninguém melhor que o atual prefeito, que deve fazer, e acredito que esteja fazendo, uma profunda reflexão sobre os seus compromissos assumidos no município de Paulínia para ganharmos a eleição. E desses compromissos eu fiz parte, faço parte e sou peça dentro do processo, que recebo as cobranças e tenho que prestar conta com o povo, que lá fui pedir votos. Sabedores que somos, que por pouco não perdemos a eleição, e que contra fatos não há argumentos, nós precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais. E aí, sem fazer uma crítica direta a qualquer um dos seus secretários ou diretores, ou parte do governo, integrantes do governo, porque melhor que ninguém o prefeito, com certeza absoluta, deve estar fazendo isso, portanto, e por isso ele foi eleito prefeito. Eu rogo a Deus e peço que ilumine os seus caminhos, os nossos caminhos juntos, que nós vamos estar trilhando juntos, nem poderia ser diferente. Fiz parte de uma campanha, me dediquei o máximo, fiz o possível e quase o impossível para ajudá-lo a ser eleito nessa cidade. Conseguimos a eleição com muita dificuldade e precisamos verdadeiramente devolver não só a população que nos elegeu, mas a toda a população de Paulínia, com serviços bem prestados, com atendimento sério em todas as nossas áreas, com responsabilidade naquilo que falamos na campanha, devolvermos isso à nossa população, para que nós possamos, nas próximas eleições, ir à casa de todos os nossos paulinenses, com dignidade, credibilidade e seriedade, pedir o voto deles novamente. Porque se nós não pensarmos assim, não fizermos assim, nós poderemos daqui a 3 anos passar às mãos de qualquer um outro político o direito de governar a nossa cidade. E aí não podemos falar que não fomos avisados pelo povo. Nós já fomos avisados o ano passado. E precisamos verdadeiramente cumprir com aquilo que se comprometemos com as pessoas. É difícil muitas coisas? É. Nós temos uma máquina emperrada. Nós temos um tribunal de conta que acha pelo em ovo, que nos atrapalha, que nos bloqueia. Ações em cima de ações. Às vezes o governante, o político quer realizar alguma coisa, não consegue. Porque ele é barrado pela justiça, se faz uma denúncia, seja ela verdadeira ou não, não se para averiguar se tem fundamento ou não, tem que acatar, tem que averiguar, isso para muito. Mas nós já estamos com um ano de governo, e com certeza absoluta, eu tenho plena convicção que o atual prefeito sabe que nós podemos e vamos ter que fazer mais pela nossa população, porque eu conheço a cabeça do Pavão nesse sentido. Mas para isso, ele tem que fazer uma ampla reflexão, como eu já falei, com a sua equipe de governo,
para que todos falem a mesma língua, trilhem nos mesmos caminhos, porque senão nós poderemos ter sérias consequências no futuro próximo. E por falar em realização, a gente fala, mas não, se faz, tem problema, se não faz, é problema maior. Eu quero aqui cumprimentar o secretário de Turismo, meu companheiro, foi companheiro de Câmara, André Matos, um vereador que eu tive e tenho por a pessoa uma estima muito forte, um profundo respeito pela sua pessoa, pelos seus posicionamentos, pela sua conduta como homem público, como vereador desta casa e agora como secretário de Turismo. Tenho absoluta certeza que tem feito aquilo que é possível, com carinho, com amor, que ele é assim mesmo. E eu quero aqui ressaltar, é algo que está acontecendo na nossa cidade, que é o Natal das Luzes. Já foi estampado nos jornais, mas Paulinha gastou 2.200.000, é muito, para que gastar tudo isso, porque não faz a creche, não faz a escola, porque não compra a viatura, porque não aumenta a ambulância, não aumenta os médicos. Não deixa de ter razão, fazer essas observações. Mas acredite, a nossa cidade estava precisando de uma iluminação de Natal, as festas natalinas estão chegando, festa de Natal está chegando, e eu quero aqui destacar o que está acontecendo com essa questão dentro da nossa cidade. Eu não fui no Zeca Malavaz ainda, não fui. Andei pela cidade, por outros cantos, chegou em alguns bairros da cidade as nossas iluminações natalinas, não todos como a gente gostaria, não fui ainda no Zeca Malavaz, que é o ponto principal do evento, mas confesso aos senhores e senhoras que o que eu já recebi de elogios com relação a esse evento, essas questões natalinas, é um negócio assim muito legal. E quando eu falo isso, por que eu acho que é muito legal? E aqui vai mais uma vez meus cumprimentos ao secretário André, na pessoa do prefeito Pavan Júnior, porque você envolve pessoas não só da nossa cidade. Com isso ganha o ambulante, ganha os comerciantes da nossa cidade, tem em torno de lá de 400 funcionários diretamente envolvidos, trabalhando dia e noite sem parar. Com certeza o comércio vende mais, fatura mais, traz divisa para o município. Não podemos focar a questão só em cima do valor, que eu não tenho condições técnicas para analisar se é barato ou caro. Eu não tenho esse conhecimento, não sou especialista da área, então não vou cometer essa injustiça comigo mesmo e com as pessoas envolvidas. Mas quero aqui destacar a importância dessa questão com relação ao... Presidente, posso roubar 2 minutos seu aqui, presidente? Com relação ao Natal das Luzes, e quero aqui deixar extensivo aos meus cumprimentos a toda a sua equipe na Secretaria de Turismo. Pedindo os 2 minutos ao presidente, eu quero falar aqui sobre o assunto que já foi amplamente mencionado, que é com relação à questão daquele pedido de urgência no projeto que envolve as entidades sobre as subvenções municipais. Eu não fui citado na matéria do jornal, até negativamente, mas poderia estar, como poderia estar amanhã. Então eu quero aqui, como um vereador de 5º mandato, dar o meu testemunho, e não foi e não será a primeira vez e não será a última que veio projeto essa casa para a aprovação de subvenções municipais. Não foi o último, não foi o primeiro e também não será o último. E eu realmente confesso que eu não quero aqui falar que a matéria foi tendenciosa, não quero aqui afirmar que foi maldade do jornal, não quero aqui afirmar que foi uma coisa premeditada, não quero aqui falar isso, que eu estaria sendo leviano com essa questão, eu não quero afirmar isso. Mas eu acho, e aqui a cidade é pequena, o Otecola já falou com o Jornal Tribuna, que é do nosso amigo Wilson, eu acho que ele tem toda, vamos dizer assim, a boa vontade, e acredito que ele é um profissional extremamente competente, e que ele vai dar o espaço necessário para que os vereadores se expliquem, porque é, no mínimo, contraditório e, vamos dizer, injusto com os vereadores que foi mencionado dessa questão.
Nós participamos de uma reunião com todos os presidentes de entidades que recebem subvenção municipal. É o que nós votamos naquele dia, foi simplesmente um pedido de urgência e que o vereador tem todo o direito de votar favorável, votar contra, tá certo? O projeto não estava em tramitação, não estava em votação, sabe? Depois sentamos com todas as entidades, vieram aqui ouvir os vereadores. Agora, meus amigos vereadores que foram citados, nós moramos numa cidade bastante politiqueira, com bastante gente politizada, mas com bastante gente maldosa, com a rádio de pirataria, de fofocaiada, de mentirada que não tem limite, acreditem nisso. Não se preocupe que não vai ser o primeiro caso que vai acontecer isso, vai acontecer outros depois, não se abale, porque a verdade sempre vai prevalecer. Acreditem, a verdade sempre prevalece, pode demorar um pouquinho, mas prevalece. E prevaleceu ali, junto com todas as entidades, os vereadores se posicionando, se colocando verdadeiramente favoráveis. Lógico que houve questionamento. Foi a primeira vez, enquanto vereador, que uma comissão de justiça pediu tamanhas informações para a prefeitura, lógico que está seguindo o regimento do Tribunal de Contas, e pediu em cima do que as entidades têm que demonstrar ao município. Foi a primeira vez. Aí vocês falam, nossa, se está 5 mandatos, nunca fez nada, o que você estava fazendo? Nunca fiz. Deve ter sido, não, foi uma falha minha. Devia ter feito. Aí já tinha evitado esses problemas. Mas nunca é tarde. Não diz que nunca é tarde para ser feliz? Então, fizemos agora. E acreditem, eu vou falar na votação do projeto, com relação ao mérito do projeto, agora estou falando daquele episódio, mas quero aqui me colocar ao lado dos vereadores que foram citados, e gostaria muito que a mesma matéria, o mesmo espaço que foi dado, no meu entendimento, entre aspas, denegrindo a imagem dos vereadores, que fosse dado o direito de defesa, que é o mínimo que se espera de uma imprensa decente, que eu acredito que é a imprensa que o Wilson faz do seu jornal, que é o Jornal Tribuna. É o mínimo que eu espero do Wilson nesse sentido, até porque a nossa convivência enquanto legisladores, e ele sempre foi de primeiríssima qualidade, da melhor qualidade. Eu não estava envolvido, mas poderia estar. Então, quero aqui deixar de público, os vereadores foram todos sensíveis a essa questão, preocupados com essas questões, mas sim com responsabilidade, querendo as informações necessárias para emitir seus pareceres e emitir seus votos conscientes, para que amanhã não sejam questionados. Pô, vocês aprovaram tal projeto, por quê? Não merecia. Então, isso não é legal para o vereador. E não foi legal para eles. E como nós estamos falando do Poder Legislativo, não foi legal para o Poder Legislativo como um todo. Ainda bem que, sabiamente, a CIMEA com custódia marcou reunião com as pessoas envolvidas e nós batemos um papo onde foi as dúvidas que estavam pairando foram, acredito eu, sanadas, e hoje temos condições plenas de estar votando algo que eu não tinha dúvida, porque eu estou aqui há muito tempo. Mas é lógico, a grande maioria recém-chegado vê lá tantos milhões para A, tantos milhões para B, paira a dúvida, e é o papel do vereador, e aqui, nesse sentido, tem meu respeito nessa questão. Então fica aqui essa questão de pedir ao jornal, encarecidamente, se é que eu tenho esse poder, mas acredito que, conhecendo isso como eu conheço, ele vai dar uma oportunidade para que todos os vereadores se expliquem, para que não fique a população achando que tem alguém aqui contra as entidades, ou organizações, ou associações, porque isso não é verdade. Muito obrigado. Antes de passar a segunda parte, eu gostaria de cumprimentar o senhor Paulo Benício, presidente da Câmara Municipal da cidade de Vila Nova, no Piauí, do Partido DEM. Seja bem-vindo à casa. Também cumprimentar o presidente do PT, nosso companheiro Bezerra, o senhor Cícero Luiz de Brito, presidente do PR, aqui presente, o senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB, o senhor Laércio Giampoli, presidente do PSDC e também diretor da CETRANSP, e o senhor Valmir Brustolin, presidente do PSDB. Obrigado pela presença de vocês. Passaremos agora à segunda parte, ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar
número 07/09, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 16, de 30 de dezembro de 1999. Em discussão, o requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 709. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 04/09 do Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 198 da Lei Complementar número 16, de 30 de dezembro de 1999, e da outras providências. Pareceres: 201 da Comissão de Justiça, 220 da Comissão de Finanças e 227 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Em discussão, o projeto de lei complementar número 409 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Atendendo a um requerimento número 09 da Secretaria, da Comissão de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, assinado pelo vereador Amarildo e pelo vereador Loira, nós estamos retirando da pauta a discussão e votação do projeto de lei número 4909 do Executivo, que trata sobre o orçamento de 2010. Segunda discussão do projeto de lei número 50/09 do Executivo, que institui o Plano Plurianual do município de Paulínia para o quadriênio de 2010/2013, com emenda substitutiva aditiva número 01 do Executivo. Pareceres: 219 da Comissão de Justiça, 197 e 222 da Comissão de Finanças e 229 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 50/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a emenda substitutiva 09 do Executivo, que trata sobre o orçamento de 2010. Segunda discussão do projeto de lei número 50/09 do Executivo, que institui o Plano Plurianual do município de Paulínia para o quadriênio de 2010/2013, com emenda substitutiva aditiva número 01 do Executivo. Pareceres: 219 da Comissão de Justiça, 197 e 222 da Comissão de Finanças e 229 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 50/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a emenda substitutiva aditiva número 01. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 65/09 do Executivo, que denomina José Pavan o Centro de Geriatria localizado no bairro Morumbi. Pareceres: 195 da Comissão de Justiça, 223 da Comissão de Finanças e 230 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 65/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade.
Segunda discussão do projeto de lei número 70/09 do vereador Marquinho Fiorella, que institui o Dia de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil no município. Pareceres 203 da Comissão de Justiça, 224 da Comissão de Finanças e 231 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 70/09 de minha autoria. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 73/09 do Executivo, que dispõe sobre a doação onerosa de área de terreno de propriedade municipal ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, Departamento Regional de São Paulo. Pareceres 205 da Comissão de Justiça, 225 da Comissão de Finanças e 232 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 73/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 74/09 dos vereadores Palito e Marquinho Fiorella, que torna obrigatório a instalação de cabines individuais de proteção visual nos caixas internos de estabelecimentos bancários sediados no município, conforme especifica. Pareceres 206 da Comissão de Justiça, 226 da Comissão de Finanças e 223 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 74/09 do vereador Palito e de minha autoria. Eu gostaria de abrir a palavra rapidamente só para agradecer o vereador Palito pela oportunidade de estar com ele nesse projeto, falar um pouco do mérito, vocês que têm acompanhado pela imprensa. Isso não é um problema só de Paulínia, e sim de várias cidades, eu diria de todas, do Brasil. Nós estamos geralmente batendo de frente com o problema da segurança, onde acontece dentro das agências bancárias o famoso espião que fica dentro da agência analisando as pessoas que vão ao caixa fazer retiradas, e nas famosas saidinhas de bancos são perseguidos e assaltados, geralmente pessoas já orientadas por aquelas que estão lá dentro da agência olhando as pessoas que fazem os saques. Foi aprovado recentemente na Prefeitura de Belo Horizonte e também em Curitiba esse projeto de lei, aonde dificulta, na verdade, vem para dificultar que esses ladrões, bandidos que ficam dentro da agência possam ter a visão do que acontece no caixa bancário, com isso dificultando o trabalho desses marginais. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo à Secretaria de Fiscalização que fiscalizasse realmente essas agências bancárias para que fossem instalados e que essas agências cumpram essa lei ao pé da letra, para que a gente possa colaborar com, se não conseguir acabar, pelo menos com a diminuição dessa violência da famosa saidinha de banco. É só isso, obrigado. Em votação, o projeto de lei número 74/09. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 06/09 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 16, de 30 de dezembro de 1999. Parecer 212 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão,
o projeto de lei complementar número 6/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 07/09 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 16, de 30 de dezembro de 1999. Parecer 203 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei complementar número 7/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 69/09 do Executivo, que altera a Lei 3.012, de 31 de agosto de 2009, que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e instituiu o Conselho Gestor. Com a emenda substitutiva número 01 da Comissão de Justiça, pareceres 214 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 69/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 72/09 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenções sociais. O presidente, o primeiro secretário, desculpa, nós não colocamos em votação a emenda substitutiva número 1. Então eu coloco ela em discussão, primeiramente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco ela em votação. Aprovado por todos. Agora sim. Primeira discussão do projeto de lei número 76/09 do Executivo. 72, secretário. Espera aí, vamos lá. Tá difícil essa aí, hein? Primeira discussão do projeto de lei número 72/09 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção sociais e da outras providências. Com a emenda substitutiva número 01 do Executivo. Parecer 215 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 72/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos. Em discussão, a emenda substitutiva número 1 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação a emenda. Aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 76/09 do Executivo, que dispõe sobre a denominação das creches municipais, que especifica. Parecer 216 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 76/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos.
Primeira discussão do projeto de lei número 78/09 do Executivo, que dispõe sobre a realização de despesas pelo regime de adiantamento e da outras providências. Parecer 217 da Comissão de Justiça, favorável. Em discussão, o projeto de lei número 78/09 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos. Antes de passar para discussão e votação dos requerimentos, quero também agradecer e cumprimentar a presença do senhor Paulo Mota, presidente do PRB, e do senhor Peterson Paes, presidente do PPS. Passaremos agora à discussão e votação dos requerimentos. Número 170, do vereador Gustavo Etecola, que requer informação executiva quanto ao asfaltamento das ruas de terra do bairro Cooperlotes. Em discussão, o requerimento número 170 do vereador Gustavo Iatecola Bonfim. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Vereador, aprovado por todos. 171, do vereador Amarildo Rodrigues, que requer informações executivas sobre a licitação das escolas dos bairros Jardim Flamboyant e São José. Em discussão, o requerimento número 171 do vereador Amarildo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado por todos. 172, do vereador Bonavita, que requer à empresa Aviação Bonavita que seja incluída no itinerário do ônibus a passagem pela Unicamp. Em discussão, o requerimento número 172 do vereador Bonavita. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado por todos. 173, do vereador Custódio Campos, requerendo informação executiva quanto à estruturação, conservação e operação do terminal turístico Luiz Pelati, conhecido como Mini Pantanal, localizado no bairro Parque da Represa. Em discussão, o requerimento número 173 do vereador Custódio Campos. Com a palavra, o mesmo. Então, senhor presidente, nobres colegas, sobre o terminal turístico Luiz Pelati, também conhecido como Pier, lá do Parque da Represa, e agora com recentes chuvas aí aconteceu um acidente que as embarcações e mais as instalações lá foram levadas pelas águas da chuva do rio Atibaia, e então nos causou aí uma estranheza quanto à situação da manutenção lá e também as circunstâncias que se deram a esse acidente. Não do aspecto da fatalidade, mas também aspecto da segurança das instalações lá, mesmo em tempos de mais calmaria aí das chuvas. E a preocupação que está gerando, principalmente para os comerciantes e ambulantes que trabalham naquela região e as pessoas que frequentam o pier do Parque da Represa, a possibilidade diante da dificuldade de solução do problema, venha a fechar lá as funções lá, as operações das embarcações. Então essa preocupação é nesse sentido que nós estamos fazendo esse requerimento, senhor presidente, para que a prefeitura possa restabelecer ao mais rápido possível as operações do terminal turístico, né, e que possa também responder essas perguntas e que a população tenha a segurança necessária lá para as atividades de lazer
e os trabalhadores, né, das suas condições de trabalho. Em votação, o requerimento número 173 do vereador Custódio. Aprovado por todos. 174 do vereador Custódio Campos, que requer informações executivas sobre a suspensão pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do processo de licitação para asfaltamento do Parque da Represa. Em discussão, o requerimento número 174 do vereador Custódio. Com a palavra o mesmo. Eu tenho mais outro requerimento, depois também eu vou querer falar para o senhor presidente. Mas nesse caso aqui, do Parque da Represa, a municipalidade fez uma licitação fazendo um agrupamento de 10 obras pela cidade e contrariando a lei 8.666, e um cidadão fez uma denúncia ao Tribunal de Contas, que acatou essa denúncia, pois houve o entendimento do tribunal que havia ali algum vício. E as obras de asfaltamento do Parque da Represa acabaram se atrasando, e dos outros bairros também. E a alegação que a prefeitura tem dado para muitos moradores que têm buscado a solução aí dos problemas de asfaltamento no Parque da Represa é de responsabilizar o cidadão que fez a sua fiscalização, exerceu o seu papel de cidadão, exerceu a sua cidadania, denunciando uma irregularidade que a municipalidade cometeu. Tanto que o Tribunal de Contas pediu à prefeitura que refizesse as suas licitações. Foi feito, eu não sei em que pé que está isso, senhor presidente, mas o que importa aí é que o Tribunal de Contas acolheu a denúncia do morador quanto aos vícios dessa licitação. E nós queremos que o município possa regularizar isso o mais rápido possível para que possa resolver o problema lá que se arrasta durante 40 anos, que é o Parque da Represa sem asfalto, sem esgoto e convivendo, principalmente nesses tempos de chuvas, aí, com muita dificuldade lá, com as ruas todas com dificuldade de transitarem. E quando não está chovendo, está fazendo poeira. Então é nesse aspecto que nós estamos pedindo que o município possa se responder aí e que possa prevenir outras situações semelhantes. Em votação, o requerimento número 174 do vereador Custódio. Aprovado por todos. 175 do vereador Custódio Campos, requerendo informações executivas sobre procedimentos adotados no atendimento aos animais nas instalações do Centro de Prevenção e Controle de Zoonoses. Em discussão, o requerimento número 175 do vereador Custódio Campos. Com a palavra o mesmo. Mas para esclarecimento, na outra sessão nós tratamos desse tema e por conta do requerimento que o vereador Bonavita fez, pedindo esclarecimentos pela não recuperação do Parque das Flores, ali uma área de lazer que foi construída há uns 10 anos atrás, ali entre Primavera e José Paulino Nogueira, né, que havia sido também objeto de reivindicação do vereador Marquinhos da Bola, e nos trouxe uma preocupação, e nós estivemos inclusive lá hoje no Centro de Zoonose. E o Centro de Zoonose, senhores vereadores, ele está acima do Parque das Flores, e toda a água, todo o esgoto e tudo o que escorre pelo chão ali vai para um veio d'água que passa nos fundos do Centro de Zoonose. Então todas essas substâncias e dejetos acabam indo para o Parque das Flores e contaminando aquela água lá, que agora nesses dias de calor as crianças acabam brincando e muita gente acaba pescando naquelas águas lá.
estão oferecendo risco à saúde da população paulinense, senhor presidente. Então, nesse sentido, se vir lá hoje pela manhã, as situações precaríssimas de higiene, e ao centro de zoonose, né, e da vigilância sanitária, e as suas instalações estão precaríssimas, merecendo uma atenção aí do governo municipal. Espero que agora, com 131 milhões para 2010, sobre o dinheiro para fazer as adequações lá necessárias. Muito obrigado. Em votação, com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, rapidamente. Vereador Custódio, eu de antemão me coloco favorável ao seu requerimento. Fico na torcida que vinha as informações, já tinha um amontoado de resposta havia esta casa, só hoje tem 3, o acúmulo vai ser grande. Eu não ia nem falar, mas eu vou aqui dar uma sugestão aos nossos secretários municipais e secretárias, que eles que têm a obrigação verdadeiramente de responder os requerimentos, e não o prefeito, mas logicamente que recai sobre o prefeito, já falei aqui em outras oportunidades. A partir da hora que o secretário ou a secretária não responde o requerimento, recai sobre a responsabilidade do prefeito, até porque foi ele mesmo que nomeou esses secretários ou secretárias. Mas como esse pessoal, pelo menos eu imagino assim, que estão trabalhando internamente desde o dia 14, e vai essa folga, vamos dizer assim, esse recesso, até dia 4 de janeiro, quem sabe vai ter um tempo hábil para eles reunirem e responder todos os requerimentos, e começarmos um ano com o pé direito, com todos os requerimentos recebidos aí nos próximos dias do próximo ano, porque com certeza falta de tempo durante todos esses dias não vai ter, até porque não está atendendo ao povo, né? Não está atendendo ao povo, acredito eu que vai ter tempo para que possa responder os requerimentos que foram aprovados por esta Câmara, e volto a falar, aprovado pela Câmara Municipal e não respondido, não é desrespeito com o vereador que apresentou, é desrespeito com a Câmara Municipal de Paulínia. Obrigado. Em votação, o requerimento número 175 do vereador Custódio. Aprovado por todos. Passaremos agora à discussão única e votação da seguinte moção. 69 do vereador Bonavita, que se congratula com o Dr. Gilson Barreto por ingressar como titular da Academia Campinense de Letras. Em discussão, a moção número 69 do vereador Bonavita. Não quer fazer uso com a palavra, coloca em votação. Aprovado por todos. Com a palavra, o vereador Palito. Já dei boa noite a todos, então não preciso repetir não. Só vou esclarecer. Eu acredito que todos estão aqui em dúvida devido à retirada do orçamento 2010 pelos vereadores Amarildo e Loira. Eu quero deixar bem claro para vocês que a gente vem se reunindo para discutir sobre isso, porque que nós, a primeira reunião, nós chegamos num bom senso de montar uma emenda de 25%. Esse projeto hoje foi retirado após reunir eu, Loira, Amarildo, Cimeia, Dr. Gustavo, junto com nossos advogados. Chegamos numa decisão que nós íamos montar uma nova emenda, e para não deixar dúvida nenhuma para ninguém, nem para a imprensa, que esse grupo teria rachado, que nós não somos madeira para rachar. Nós estamos aqui para decidir o que é o futuro da população e não para brincar. Quero deixar bem claro para vocês que em cima dos 25% nós montamos uma nova emenda que iremos protocolar após o encerramento dessa sessão, de 7% na suplementação e 7% na transposição de verbas. Gostaria de deixar bem claro para vocês também, pela leitura do nosso vereador Dr. Gustavo, hoje primeiro secretário, sobre a nossa justificativa sobre esse projeto. Obrigado.
Projeto de Lei número 49/09, estima a receita e fixa a despesa do município de Paulínia para o exercício financeiro de 2010. Emenda modificativa número 04. O inciso 3º e 4º do artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Inciso 3º. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 7% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Inciso 4º. Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, de uma categoria para outra ou de uma unidade orçamentária para outra, até o limite de 7% da dotação em atendimento às necessidades da administração. Justificativa. A presente emenda modificativa visa alterar o montante autorizado para abertura de créditos adicionais suplementares para a cobertura das despesas previstas e para transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre dotações para o exercício financeiro de 2010, passando a ter o limite de 7%. Com essa modificação, busca-se manter o equilíbrio da execução orçamentária conforme proposta aprovada pela Câmara, cuidando para que os programas e projetos propostos pelo Executivo sejam efetivamente executados conforme constante dos instrumentos de planejamento fiscal. É dever desta Casa garantir o respeito aos princípios do planejamento fiscal, tal qual prevê a Constituição Federal em seu artigo 165 e seguintes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º, parágrafo 4º, e a Lei número 4.320/64, em conformidade com as referências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que limita a suplementação das dotações constante na lei orçamentária à previsão inflacionária do período de vigência da norma. Apesar da previsão supracitada, o sistema legal e os princípios inerentes à gestão financeira pública não permitem que tal instrumento seja utilizado para desvirtuar a lei orçamentária, cuja formulação encontra sustentação na participação popular de sua elaboração e aprovação. A primeira pela via direta, por meio da realização de audiências públicas, e a segunda pela via indireta, quando a população se faz representar pelo Poder Legislativo. Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em diversas ocasiões, teceu recomendações sobre o aprimoramento das peças de planejamento para que não conste limite de suplementação superior à inflação prevista ao período de regência da lei orçamentária, tal qual o montante que se insere na presente emenda. Com a aprovação da presente modificação, estaremos promovendo uma melhora significativa na qualidade do orçamento, garantindo que seja efetivamente executado conforme previsto, evitando eventuais abusos no remanejamento de verbas apropriadas em rúbricas previamente discutidas com a população e amplamente debatida nesta Casa de Leis. Paulínia, 22 de dezembro de 2009. Vereador Adilson Domingos Senzi Palito, vereador Amarildo José Rodrigues da Silva, vereador Antônio Miguel Ferrari Loira, vereador Gustavo Atecola Bonfim, vereadora Cimeia Zanon. Com a palavra o vereador Jurandir Matos. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres companheiros, só uma dúvida que o vereador Custódio não assinou essa emenda de 7, permanece a emenda de 25% do vereador Custódio, assinando sozinho? Essa dúvida desse vereador, que a emenda de 25% o vereador Custódio havia assinado. Eles não estão retirando a emenda, eles estão colocando uma nova emenda. E o vereador Custódio permanece com 25%? Mantendo a do vereador de 25%, conforme o regimento permite. Com a palavra o vereador Gustavo Atecola. Só para confirmar, Jurandir, na verdade a emenda anterior ela não sai porque não houve unanimidade. Se houvesse unanimidade ela teria saído. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização de uma sessão extraordinária dentro de 5 minutos. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão.